Gui, vamos passar pro raio-x dos elencos, né? Que é aquela coisa bem programa mesa redonda de domingo no canal brasileiro, né? A gente vai comparar os jogadores, né? Posição por posição. Pra quem tá no YouTube, eu preparei uma tela aqui. Eu trabalhei, né? De vez em quando eu tenho que trabalhar aqui no podcast Cara dos Esportes. Vamos começar por uma que é bem simples, né, Gui? Até, assim, temos 2 votos aqui, eu tenho um, Gui tem outro, e a gente já deixou, eu deixei avisado o nosso amigo Leonardo Paglioni, né, se a gente empatar aqui, ele vai ser o voto de Minerva, eu vou ligar pra ele. Mas, Gui, Shai Gilgeous-Alexander e Tyrese Haliburton, péssimo pro Pacers, que o melhor jogador deles é na mesma posição do melhor jogador mais valioso da atual temporada da NBA, né? Se fosse, dependendo da mesa redonda que fosse, colocaria um dos dois de shooting guard. Sim. E aí mudaria ali a dinâmica. Acho que não tem como votar diferente do MVP da temporada, né? O Shai foi um jogador muito mais sólido ao longo do ano e ao longo desses playoffs também. Não tem como, né? Realmente, Tyrese Haliburton não tem como você dar vantagem a ele, né? A vantagem aqui claramente do Oklahoma City Thunder nessa. Mas, Gui, eu tenho uma pergunta. Nessa vantagem, nessa disputa de armadores, claramente a vantagem vai pro Oklahoma City Thunder, apesar do Shai não ser um armador tradicional, né? Mas aqui no raio-x o Shai leva vantagem em relação ao Tyrese Haliburton. Você consegue ver um mundo que o Haliburton, numa série de 7 jogos, ele consegue empatar a produção do Shai? Claro que não vai ser em pontos, né? Ele não vai fazer 35 pontos por jogo, mas seus 25, 11 assistências, 100 turnovers, uma forma que você olha pro Haliburton e você olha pro Shai e você pensa, pô, eles jogaram no mesmo nível e aqui deu um empate. Você acha que isso é possível? É possível, são jogadores diferentes. O Shai é muito mais um jogador individual de alguma forma. Produz seus arremessos e cria nesse sentido. O Tyrese Haliburton é um jogador mais coletivo. É o cara que faz esse ataque funcionar de alguma forma. Então, a gente pode imaginar que em algum cenário onde é que o Haliburton venha a ser o MVP, ou se o Pacers vencer a série, é o Haliburton tendo jogos de mais de 10 assistências, 0 turnovers, conseguir controlar bem esse ritmo de jogo, conseguir ditar a forma como o ataque do Pacers vai jogar. É um time que toca muito bem, gosta de passar a bola, um dos times que mais passam a bola ao longo da NBA, é o time de maior número de assistências, e muito por isso passa pela forma como o Haliburton guia o jogo. Se equiparar ao Shai, complementando o que você falou, não é só a pontuação, é também a defesa. O Shai tem uma grandíssima defesa, o Haliburton já tem problemas nesse lado da quadra. O Pacers vai ter que achar formas de escondê-lo defensivamente, e o Thunder tem poucos buracos nesse sentido, mas essas são as chaves. Conseguir proteger o Haliburton defensivamente e o Tyrese ter jogos de mais de 10 assistências, baixíssimo número de turnovers. Então passa por aí. A eficiência do Haliburton é o ponto para conseguir equilibrar esse confronto. Verdade. Eu acho difícil. Acho muito difícil o Haliburton conseguir... Claro, vai ser uma produção totalmente diferente, mas eu acho muito difícil ele conseguir equiparar o Shai, né, cara? O Shai tá jogando... O Shai é basicamente 30 pontos automático numa partida, né? É um negócio muito absurdo. Vamos pra shooting guard agora, que a gente tem Lu Dort contra Andrew Nembhard. Em quem você vai votar aqui, Gui? Cara, se fosse antes da temporada começar, acho que o Lu Dort tem um impacto maior, mas eu não gosto dos playoffs do Lu Dort ofensivamente. Defensivamente tem um impacto interessante. E o Nembhard, acho que é um jogador interessante defensivamente, não sofre tanto necessariamente nesse lado da quadra, um dos grandes jogadores de botar pressão nos adversários do Pacers, e ofensivamente consegue ser um bom criador secundário, consegue matar suas bolas, consegue ser um jogador ali do perímetro em alguns momentos, então meu voto seria no Nembhard. Aqui vamos ter que ligar pro Leonardo Paglioni, porque eu vou de Lu Dort. Eu confio mais... O Andrew Nembhard, eu gosto muito do Andrew Nembhard,
mas eu confio mais no Lu Dort, ele é mais experiente e eu acho que ele tem uma versatilidade, né, por ser um jogador maior que o Andrew Nembhard não tem, apesar do Andrew Nembhard ter terminado muito bem a série. Vamos ligar aqui pro Leonardo Paglioni, que é o companheiro de podcast Splash Brothers do Gui, e ele vai desempatar aqui pra gente, né? Eu avisei que a gente ia ligar. Vamos ver se ele vai atender. Léo, você está ao vivo no podcast Cara dos Esportes. O Gui... Aliás, eu não vou falar quem votou em quem pra você não ficar influenciado. Temos um empate aqui entre Andrew Nembhard e Lu Dort no nosso raio-x dos elencos. Quem que você daria vantagem? Eu iria com o Nembhard porque ele consegue produzir mais ofensivamente, né? Obrigado. Fica atento aí ao telefone que aí, eventualmente, a gente te liga pra desempatar de novo. Então tá aí, o Léo foi com Andrew Nembhard, né? Então eu fui voto vencido aqui. Eu lancei o programa de membros aqui no YouTube e agora você pode assistir aos podcasts exclusivos para apoiadores diretamente no YouTube. R$14,90 você clica ali, seja membro, você vai ter acesso. É muito importante para manter o podcast Cara dos Esportes no ar. É o mesmo preço do programa lá no caradosesportes.com.br, R$14,90. Esse episódio, por exemplo, esse raio-x é um trecho do episódio. A gente falou sobre o caminho do Thunder até a final, o caminho do Indiana Pacers, falamos da demissão do Tom Thibodeau e demos nosso palpite para a final da NBA. É muito importante que a gente cresça aqui com essa base de membros que vai ajudar a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Não é fácil ser um produtor de conteúdo independente, então se você curte o meu trabalho, dá aquela moral, se torne membro ou se torne apoiador também, link tá na descrição. Mas pelo YouTube é muito fácil, muito simples e você pode assistir aos programas. Na posição 3, Small Forward, aqui é simples, né, Gui? Jalen Williams e Aaron Nesmith. Por mais que eu goste do Aaron Nesmith, aqui é o Jalen Williams, né? Se for o Nesmith naquele jogo contra os minutos finais, pode ser que a votação seja um pouco diferente, mas J-Dub é o grande jogador desse time. Junto com o... Sim. E é bastante pressão em cima dele, né? Porque o Shea é uma constante, né? E ele não tem sido, apesar de eu acho que ele melhorou ao longo dos playoffs. Vamos para a posição 4 aqui agora, Power Forward. Você tem Chet Holmgren contra Pascal Siakam. E aqui, Gui? É até um ponto que, dependendo do confronto, pode ser que o Chet Holmgren seja o big desse time, né? Seja o pivô. Se nesse confronto, nesse momento, talvez seja isso, mas eu não duvidaria o time entrar com o Chet de pivô em alguns momentos, ou até mesmo o Caruso ter mais minutos. O Hartenstein jogou muito pouco, né, contra o Wolves, né? Jogou 20 minutos por jogo. Mas tem começado as partidas, né? Então é mais ou menos esse ponto que a gente tem olhado. Mas aqui eu vou de Siakam, porque o vencedor do troféu Larry Bird tá na frente pra mim aqui nessa posição. Eu vou de Siakam também. Acho que o Chet tem um teto maior, né? Mas quanto ao agora, acho que não tem como não ser o Siakam, que terminou muito bem a série contra o New York Knicks. Vamos passar aqui agora pra pivô. Isaiah Hartenstein contra Miles Turner. Gui. Até pelo que a gente falou da falta de minutos do Hartenstein, eu vou com o Miles Turner. E eu confesso a você que eu não tinha pensado muito como seria o resultado dessa votação e me surpreende aqui verdade. O Pacers vencer o duelo mano a mano. Verdade. É que eu acho que tem algumas questões, tem algumas posições que a gente vai passar que esse placar não vai mensurar muito bem, que é a vantagem com a qual o Thunder vai vencer alguns confrontos, né? Mas eu acho que o Miles Turner é muito mais importante pro Pacers do que o Hartenstein, né? Porque o Hartenstein, o Thunder pode se dar o luxo de botar ele pra jogar 20 minutos por partida contra o Wolves e o Pacers a gente já viu sofrer muito quando o Miles Turner não tá em quadra, né? Tirando a última partida bizarra do Thomas Bryant, né? Que do nada ele virou, virou o Embiid no auge, né? Mas aqui, quinteto titular, por enquanto, vitória Indiana Pacers, né? A gente vai passar pelo banco também. Vamos pro... Mas só pra fazer um comentário desse mismatch, esse mismatch esconde um fator que pra mim é chave desse confronto, que pra mim é vantagem do Thunder
com o Hartenstein em quadra e, obviamente, dependendo da rotação, pode ser que se mantenha. Mas o Miles Turner é aquele famoso pivô que não pega rebote, e o Hartenstein é uma máquina de rebote ofensivo. E eu vejo que esse pode ser um ponto fundamental aqui no confronto para resolver a partida. Se o Thunder levar vantagem nos rebotes, acho que a série se encaminha ainda mais fácil para a equipe de Oklahoma. Guilherme disse que pegar rebote na NBA é importante, #análise. Vamos passar para o sexto homem das duas equipes agora. Não é bem o sexto homem, né? Mas eu acho que o encaixe é mais ou menos parecido. Cason Wallace, do Oklahoma City Thunder. TJ McConnell, do Indiana Pacers. Eu acho que aqui vai separar muito quem é casual e quem assiste, hein? Mas eu sou fã do TJ McConnell há bastante tempo, desde a época dos Sixers. Mas aqui acho que o que o Cason Wallace tem feito é um jogador de maior impacto, assim, de maneira geral. São dois times que gostam de usar bastante o banco, né? Sim. Então é um fator importante. Eu vou com você aqui. O TJ McConnell, ele, sei lá, uma a cada 3 partidas nos playoffs, ele te traz, sei lá, 15, 18 pontos vindo do banco e basicamente muda a partida. Só que o Cason Wallace, ele é uma presença, acho que mais estável pelo que ele faz na defesa, né? Jogadores completamente diferentes, né? Mas o que o Cason Wallace faz defensivamente é absurdo e ele é um cara que se ele tivesse em outro time, ele estaria jogando, sei lá, 30 minutos por partida, 35, e teria sido all defense, né? Porque ele tá nesse meio que esse luxo que o Thunder pode se dar. O próximo confronto aqui também são jogadores que jogam em posições diferentes, né? Mas em termos de minuto, mais ou menos, que eu botei aqui, são mais ou menos da mesma posição. Os dois são alas. Alex Caruso, do Oklahoma City Thunder, e Benedict Mathurin, do Indiana Pacers. Aqui eu vou com o Caruso. O Caruso tem um impacto maior. O Ben Mathurin é aquele jogador que bem reserva, né? Faz seus pontos, traz ali uma energia defensiva, mas não é um jogador tão coletivo assim de maneira geral. O Caruso se encaixa muito mais em diversas situações do que o Thunder pode necessitar. Ele pode ser um jogador que em alguns momentos no microball vai marcar o big, pode ser um cara que vai espaçar a quadra, vai marcar o melhor jogador adversário, faz muito mais coisas. Com o Caruso, para mim, leva vantagem. Eu concordo com você, eu vou de Caruso também, e talvez o melhor role player dos playoffs até agora, né? Que tá fazendo playoffs dele, estão sendo espetaculares mesmo. 4-3 pro Oklahoma City Thunder. Vamos passar aqui agora pro... Tem mais 2. Alas aqui agora, Aaron Wiggins, do lado do Oklahoma City Thunder, e Obi Toppin, do Indiana Pacers. Cara, eu tenho deixado você votar primeiro, nessa eu vou votar primeiro. Eu vou de Obi Toppin aqui, porque eu acho que o Obi Toppin, ele acaba jogando muito mais do que o Aaron Wiggins, né? O Aaron Wiggins os minutos dele caíram bastante, e o Obi Toppin, tudo bem, acho que ele oscila mais, mas o Obi Toppin, por exemplo, no jogo 6 ele jogou muito bem. Então eu vou de Obi Toppin aqui. Aaron Wiggins é até provável um jogadores que o Thunder pode envolver numa troca mais lateral ao longo da temporada, né? Fez uma temporada regular melhor, muito boa, um shooter, mas acabou meio que trocando ali, invertendo os minutos do Caruso, que durante a temporada regular jogou para 18 minutos de média, foi substituído por ele, e aí a gente viu o Caruso roubando esse espaço. Então o Toppin, para mim, é um jogador mais importante. O Toppin fechou jogos contra Nova York, jogador importante, então tem meu voto aqui também. Então 4-4, quem diria aqui, né? E a gente vai desempatar com os dois treinadores. Você tem de um lado o Oklahoma City Thunder com o Mark Daigneault e o Indiana Pacers com o Rick Carlisle, né? Dois caras de gerações completamente diferentes, né? O Mark Daigneault provavelmente estava no colégio ainda quando o Rick Carlisle foi campeão, né? Com o Dallas Mavericks. Quem que você escolhe aqui, Gui? Aqui eu vou ser polêmico, mas eu vou no Daigneault, porque são dois treinadores que a gente vê muito o estilo deles, no que eles produzem em quadra. O Carlisle até variou seu estilo do que foi no Nets na primeira passagem, do que foi no Nets na passagem pelo Doncic. O Carlisle é aquele treinador, quando o Doncic chega, ele que chamava as jogadas ofensivas.
E aí, com o Luka, ele adapta seu jogo para uma nova NBA, que era o que acho que ele era um dos poucos treinadores que faziam aquilo ainda em 2018. Mas esse Thunder é o que é, o Shai virou o que virou, muito por conta do Dagerman. Então não consigo não tê-lo como o melhor treinador nessa temporada e o melhor treinador da NBA. Obviamente, o Carlisle vai ter a experiência de já ter sido campeão, né? Pode ser que ele se veja num buraco que ele consiga pensar em soluções que o Dagerman nunca vivenciou, mas acho que nesse momento eu vou com o canadense. A gente vai ter que ligar pro Léo de novo, porque eu vou de Rick Carlisle. E justamente por esse motivo que você falou, eu acho que a experiência do Rick Carlisle, né, no momento, um cara que já foi campeão e um cara que já viu tudo de basquete, né, então eu iria pra esse cenário. Claro, você pode ter um desses dois seguindo em frente, até pela idade seria o Daigneault, mas pra uma final de NBA eu iria com o Rick Carlisle. Então vamos ligar aqui pro Léo. Você acha que ele vai votar em quem? Eu acho que ele vai com você nessa. Vamos ver aqui. Chamando aqui o Léo para ele desempatar. Leonardo Paglioni, você está ao vivo, gravado novamente aqui no podcast Cara dos Esportes. Você precisa resolver um empate aqui. Mark Daigneault e Rick Carlisle, né? De novo no nosso raio-x dos elencos. Quem que você escolheria? Eu vou com... Difícil essa, hein? Caramba... Vou pegar no geral, vou com o Carlisle. Muito obrigado. Então você acertou, Gui. Você conhece muito bem o seu Splash Brother, seu irmão Respingo. Então, contra tudo e contra todos, o Indiana Pacers vence o raio-x dos elencos. Quem poderia esperar que eles sairiam vencedores? Mas é aquilo que eu falei, eu acho que tem alguns confrontos que eles vencem por muito, né? Então, tem uns rounds ali de 10-8, né? Que, enquanto todos os Pacers são 10-9. E aí eu acho que o placar final, acho que não explica bem.